aqui, sou conhecido por Nenzinho, né? E nós estamos na Reserva Extrativista Cazumbá Iracema, uma unidade de conservação criada há 15 anos atrás, portanto em 2002, né, com um decreto presidencial, e que temos 350 famílias, em média 750 pessoas. Como você me perguntou, né, a história, claro, eu não vou contar toda a história, mas eu vou aqui fazer alguns parênteses dentro da criação da Reserva Cazumbá. Como sabemos que todo o estado do Acre foi desenhado para a pecuária, né, que lá em 1970, né, o estado saiu na frente aqui no Brasil, né, para vender os seringais para os sulistas, para eles trabalhar com gado, né, bovinos. E o Rio Caeté foi todo comprado por paulistas. Os paulistas entraram aqui e compraram todo o Rio Caeté para transformar numa fazenda. Então já alguns se instalou aqui, e aí com o trabalho de um padre que nós tínhamos em cena, herói, o padre Paulino, né, a gente conseguiu mudar essa ideia, e que o governo federal desapropriou essas áreas que tinham sido compradas, outras áreas que foram compradas e que eles nem começaram porque foi de um tal Pedro Dutra, né? Mas os seringais eram todos dele, né? Não tem um documento, mas na verdade era do Pedro Dutra. E com isso veio a ideia da criação das reservas extrativistas em 1980, né? E todo aquele trabalho que aconteceu da criação das reservas extrativistas até que ganhamos essa causa, né? E foi criado o Conselho Nacional do Seringueiro. Em 84, o INCRA chegou aqui para lotear toda essa área que tinha sido desapropriada. Até então a gente estava bem achando que o governo federal tinha desapropriado, e a gente estava tranquilo, né? Tinha saído da mão do patrão, do pecuarista e tal, mas na verdade nada disso era verdade, né? O que a gente estava pensando, a gente estava errado. E aí vem o impacto do projeto de assentamento, onde o extrativista ia ficar com uma área bem reduzida. Porque nós temos uma área, as colocações são em média de 900 hectares, né? 300 hectares a 900, a 1000 hectares, dependendo da quantidade de estrada de seringa. A média de estrada de seringa? São 100 hectares por estrada de seringa, né? Então uma colocação que tem 10 estradas de seringa é 1000 hectares, você não tem um limite, você não tem cerca, extrativista não tem cerca, né? Ele não sabe a divisa da terra dele, ele não sabe o tamanho, então ele foi muito acostumado com isso. E a ideia da criação das reservas extrativistas é para manter a cultura e a tradição dessas pessoas, o modo de vida, enfim, dessas populações que, uma vez a terra loteada, ele vai embora, ele não fica, né? Isso é notório. Se você vê o projeto Boa Esperança, que é esse que nós estamos aqui, né, que é onde nós estamos no limite do projeto Boa Esperança, virou fazenda. Então aí a comunidade do Cazumbá, onde nós estamos, se organizou para o empate, isso de forma harmoniosa com o INCRA, né, para que parasse o projeto de assentamento aqui e a gente criar uma reserva extrativista. E todo o trabalho de sensibilização para a criação da reserva foi feito pela comunidade do Cazumbá. E na época eu estava na frente todo esse movimento, eu estive desde o início, desde as primeiras palavras, desde esse início de criação. Então para mim é um motivo de alegria e orgulho, né? Por hoje a gente ter 750 mil hectares, 350 famílias vivendo no seu modo de vida e de certa forma no seu conforto, né? Porque apesar de até hoje as famílias não entender ainda muito bem da importância, né, de ter uma garantia, primeiro de tudo garantia da terra, mas a garantia do modo de vida. E
E daí que a comunidade se organizou e foi buscar parcerias, né? Foi muito difícil esse momento, tendo em vista de que a gente estava num confronto com o governo federal, que tinha um projeto de assentamento que, na verdade, ficou... Após a criação, nós ficamos com 240 mil hectares que era do projeto de assentamento do INCRA, né? E isso foi um certo desconforto, né? Porque o INCRA que podia nos ajudar, de certa forma a comunidade estava contra o projeto do INCRA e o INCRA não estava favorável à criação da reserva, né? Porque na verdade já o projeto estava sendo já todo demarcadozinho, sabe? E aí a gente parou o projeto de assentamento aqui. A comunidade do Cazumbá trabalhou, além da sensibilização, trabalhou também o levantamento socioeconômico de todas as famílias dessa área. Não foi fácil, que naquela época era muito mais difícil, mas foi a força de vontade e a organização que não foi só minha, né? Foi de todas as pessoas que trabalharam aqui. Portanto, eu tenho o processo de criação. No processo de criação a gente criou um volume bem grande, eu tenho isso com muito orgulho lá. A primeira página está lá, a primeira baixo assinada que a comunidade fez com a assinatura de todos os moradores. Então eu tenho isso lá no escritório, isso para mim é um anseio de muito orgulho. E é o que as pessoas dizem, que as reservas extrativistas são criadas de cima para baixo. A Cazumbá não foi, eu tenho prova disso. Vocês podem catalogar que essa não foi. Na verdade foi consultado e muitas vezes as famílias. É tanto que eu conheço todas as famílias por nome e sei a localidade de cada uma. Se eu disser para vocês que o trabalho foi um trabalho extremamente coletivo, a criação da Reserva Cazumbá foi, porque a nossa grande parceria era a Igreja Católica, na pessoa do Padre Paulino, né? Depois, só lá nós começamos isso em 84, né? Com o trabalho que o INCRA veio fazer aqui de assentamento. O INCRA se instalou, inclusive, aqui na comunidade, e daqui a gente começou esse trabalho. E só em 98 é que a gente conseguiu o apoio do CNPT na época, né, que trabalhava junto com o IBAMA, né, era uma diretoria do IBAMA, Centro de Populações Tradicionais, né, e com isso a gente ganhou volume no trabalho, né, porque tinha a parceria do IBAMA, né. E com isso veio, graças a Deus, em 2002 a criação da reserva. Mas foi assim muito difícil, porque diante disso a gente aprendeu a muitas coisas, né? Que foi se organizar, criar uma associação, trabalhar além da sensibilização dos moradores, né? Das famílias. A gente também teve que sensibilizar as entidades, as instituições a aceitar, né? Porque daí então só havia sido criada, a primeira reserva extrativista criada no estado foi a Alto Juruá, né? E depois a Chico Mendes, né? E aí vem a luta pela Cazumbá, que foi assim, uma luta constante, mas foi uma luta da própria comunidade, em defesa da garantia da terra, né? E nessa defesa da garantia da terra era garantir o modo de vida dessas populações. Claro que aí vem os desafios, mas esse foi um momento assim histórico e que me orgulha muito, e que orgulha com certeza os moradores do Cazumbá, né? E muitas pessoas que moram e que até hoje moram, de certa forma, tem alguns que ainda não compreendem todo essa luta, esse histórico, porque também é impossível a gente sensibilizar todas as pessoas e eles compreender, né? Mas o importante é que nós temos a reserva extrativista hoje como um ponto fundamental para que as pessoas, os extrativistas, tenham seus modos de vida garantidos e que esse modo de vida ele não seja frustrado a partir do momento em que a reserva extrativista foi criada.
ela também cria-se uma grande responsabilidade para o próprio extrativista, né? Que é cuidar. É aquele cuidado que antes ele não se preocupava, por quê? Porque a terra e os seringais era do patrão. Então ele vivia em terra, sempre o extrativista viveu na terra de alguém, né? Viveu na terra de alguém. Por mais que ele vivesse a vida inteira, mas ele não tinha o domínio, né? Ele não tinha o domínio. E até então aí vem o desafio, né? Aí vem o desafio, que é o quê? É fazer a gestão, né? E esse fazer gestão, ele não é tão fácil, porque o extrativista ele não foi acostumado a fazer gestão. Ele fazia gestão das estradas de seringa, onde ele colhia, né, a borracha, né? E aí ele fazia gestão no domínio de alguém, o que alguém dizia para ele que aí era o patrão, né? Então a gestão dele era o quê? Era produzir, era a produção, era produzir a borracha. Então vender, fazer negócio, isso nunca foi do extrativista. Então esse é um grande desafio assim de gestão. Hoje eu posso dizer para vocês que a reserva extrativista do Casumbá Iracema, ela tem uma gestão compartilhada. E ela não é só compartilhada com o ICMBio e a associação. Claro que o trabalho, o desempenho dentro das comunidades, etc., tem muito a ver com o ICMBio e a associação, porque é quem estão ali fazendo a gestão de forma harmoniosa. Mas também são os parceiros, porque você tem que considerar que os parceiros ajudam na gestão. Por exemplo, o IFAC é um dos grandes parceiros que nos traz a educação, os cursos e etc. A Secretaria de Educação também é um parceiro que nos traz aí a educação e ensina os jovens a compreender melhor essa dinâmica de fazer gestão, né? Existe uma associação aqui ou são... nós temos a Associação Mãe, que é dividida em núcleos de base. Então a reserva extrativista tem a Associação Mãe e em cada comunidade nós temos os núcleos de base, onde o núcleo de base discute a sua problemática na comunidade e traz para a Assembleia, né? E hoje nós temos um trabalho para a gestão que é muito importante, que é formação de liderança, que é uma formação continuada. Quem faz essa formação? A formação de liderança ela é feita pela gestão do ICMBio e da associação, mas nós temos um professor, que é o professor Cezinha, que ele faz esse trabalho com a comunidade. É uma espécie de facilitador. Professor entendeu? César da UFAC. Da UFAC. Então ele faz esse trabalho com a comunidade desde 2015, com as comunidades. Então hoje nós temos a diretoria da associação, que antes era de 6 pessoas, hoje nós temos 25 pessoas que faz parte da diretoria. Claro, em cada comunidade nós temos três representantes em cada comunidade, entendeu? Então cada comunidade, quando a gente se reúne aqui no núcleo do Casumbá, nós temos de cada comunidade 3 representantes. E isso tem nos fortalecido muito na gestão. Outro parceiro é o Estado com as escolas também, né, com a educação. Nós temos aqui o município, né, com a educação, que melhorou muito. Quando a reserva foi criada, nós tínhamos 3 escolas para todas as famílias. Claro que eram algumas famílias que tinham uma educação, ou seja, que tinha a escola, né? Mas assim, conversando um pouco com o senhor, né, o senhor também colocou um outro desafio, que é fazer essas escolas serem escolas que sejam para a Resex, né? Então, acho que isso, dentro do que a gente estava conversando sobre desafio, uma grande vitória é ter as escolas aqui. Agora, que escolas que são essas que estão dentro da Resex, né? Como que elas fazem a educação dentro do contexto e dentro da demanda de uma reserva extrativista que, inclusive, prepara as crianças e os jovens
para continuarem vivendo, não que assim que as coisas estejam, como se fala, congeladas no tempo, né? No sentido de que é justamente dentro de uma dinâmica social, mas de permanência dentro da Resex e da realidade da Resex, né? Eu acho que isso é bastante interessante também da gente discutir no sentido de um desafio também, né? Da educação que é desenvolvida nas escolas, né? Então, a revista ganhou força com a questão da educação. Porém, essa educação que é um modelo para o país, né? E o que eu compreendi e que eu estou compreendendo é que os jovens estão sendo preparados para fora e não para dentro da unidade. Não é para se apropriar daquilo que eles têm aqui, mas de certa forma o sistema desvaloriza o próprio extrativista. Ele se sente que aqui ele não tem futuro, entendeu? E que ele é preparado para sair daqui. Então o jovem, depois que faz uma faculdade, a tendência faz o ensino médio, vai fazer uma faculdade, ele não quer mais voltar. Por quê? Porque ele compreende que ele foi preparado para a cidade. E não menosprezo a cidade, né? As cidades são importantes, as pessoas que estão lá são importantes, mas o extrativista, ele não está sendo preparado para ir para a cidade, ele está sendo preparado para um mundo virtual, né? E nós precisamos de uma educação que prepare o homem aqui na terra, entendeu? Aqui na floresta, onde ele conheça esse bendito potencial que nós falamos que a Amazônia tem, né? E eu tenho um desafio, eu acho que um dos maiores desafios, e hoje está com vocês, da UFAC, que na verdade esse é um parceiro que vai nos trazer muito resultado, tenho certeza, que não fique nessas visitas, né, que continue essa parceria, né, que está sendo boa, que a gente possa, o extrativista possa assimilar a importância do que ele tem e ele possa melhorar de vida a partir dos seus conhecimentos, entendeu? Porque hoje eu posso desenhar uma Amazônia maravilhosa, mas se quem está aqui, os verdadeiros defensores da Amazônia, se ele não estiver bem, a tendência do homem é procurar melhora, porque nós vivemos num país capitalista, onde todo mundo corre atrás do capital, né? E esse capital muitas vezes você nem enxerga ele, mas você sabe que ele existe e você vai correr atrás dele. Então o homem se prepara para quê? Para melhorar de vida. Todo homem que se prepara é para melhorar de vida, melhorar o conhecimento, melhorar. E nós temos uma grande riqueza, e que essa riqueza, de certa forma, está escondida aos olhos dos extrativistas. E isso nós precisamos deixar isso claro para que ele compreenda a riqueza que ele possa explorar com sustentabilidade, né? Porque também o que foi ensinado é ele explorar de forma inadequada, insustentável, porque a única coisa que parece que melhora a vida do homem é se ele tirar a floresta, entendeu? E botar boi, né? Nada contra o boi, eu gosto de carne de boi, mas eu acho que o extrativista ele tem que ser valorizado a partir do que ele produz. E hoje nós precisamos de políticas públicas voltadas para o extrativismo e que valorize esse extrativismo, porque uma vez nós tendo aí garantindo os potenciais que nós temos dentro da floresta para o extrativista sobreviver e viver bem, nós podemos ter, porque nós temos grandes potenciais, a partir das plantas medicinais até os produtos que são extraídos, como castanha, borracha, óleo, resina, folhas, enfim, nós temos uma imensidade. Agora, isso precisa ser potencializado. Esse é o grande desafio da educação, que consegue trazer esse conhecimento para o extrativista. Porque não adianta nós ter uma grande pedra de ouro aí sem ela estar lapidada. O extrativista precisa se empoderar dela, entendeu? Nós precisamos nos empoderar daquilo que nós temos, da riqueza que temos, e explorar de forma sustentável. Porque até então
o homem precisa a grande modernização, e eu acho que isso é uma coisa maravilhosa, né? Que tem que acontecer e tem que chegar nas pessoas, né? Porque como eu estava falando, nós tínhamos 3 escolas, hoje nós temos 17 escolas, só dentro da reserva. Mas nós temos uma escola que está começando a trabalhar esse potencial, que é a escola do Casumbá. Você me fez uma terceira pergunta que foi... A esperança, a perspectiva. Na esperança. O futuro, né? O futuro. Que, então, na verdade, o senhor eu já estou falando aqui da esperança. Esse ativista consiga enxergar e se apropriar. Esse é o grande desafio. E ele só vem a partir dos conhecimentos. Porque não adianta, como eu falei, ter o ouro debaixo da casa e ele não conhecer. E ele não saber que aquela pedra é ouro. E ele também não se apropriar. Porque eu sempre uso uma frase que o homem não pode morrer de sede nadando. Não pode morrer de sede nadando, né? Ele tem que compreender que esse potencial que tem aí não é só para olhar. Porque o desenvolvimento sustentável, ele tem que sair do papel. Ele tem que sair do papel e as pessoas que moram aqui têm que se apropriar. De certa forma, às vezes eles são até, da forma em que eles fazem a exploração, que a exploração é feita dentro da Amazônia, a sociedade tem culpa dessa situação. Tem culpa. O poder público tem culpa da forma em que a Amazônia é explorada. Por quê? Porque nós temos um grande potencial de conhecimento. Nós temos um grande potencial de conhecimento também. Nós temos as universidades hoje, aqui no Acre nós temos a UFAC, nós temos o Instituto Federal do Acre, nós temos o Instituto Dom Moacir, e nós temos as pessoas que às vezes são esquecidas no meio desse contexto aí que tem muito conhecimento. Eu não estou falando nem de mim. Eu tenho 38 anos que trabalho com comunidade, com extrativismo. Eu participei de todo o processo de criação das reservas extrativistas, mas hoje ainda eu sou frustrado, e muito frustrado quando eu vejo programas do próprio governo que incentiva ao desmatamento, né? Que incentiva o uso desagregado e que não respeita o grande potencial econômico, social e sustentável que nós temos dentro da floresta amazônica, né? E que muitas vezes os projetos são feitos até de forma maravilhosa, mas a sua implantação não sai do jeito que é planejada, né? E aí eu acho que falta o quê? Preparar as pessoas que aqui estão, para que eles possam se apropriar. Porque senão os extrativistas, o meu medo que eu tenho, né? Aí eu volto no desafio, o meu medo é que as reservas extrativistas, no futuro, elas vão ser um projeto de assentamento, entendeu? Elas se tornem um projeto de assentamento. Porque então, se ela não tiver um desenvolvimento sustentável, de que adianta eu ter floresta, bastante floresta, e as pessoas viver numa vida sofrida, né? Acho que essa sua fala faz, assim, inclusive uma relação com aquela outra questão que eu coloquei, assim, dentro da fragilidade que nós estamos vivendo atualmente também, né? Em relação ao contexto político. Exatamente. Né? E dentro de um contexto político mais amplo, inclusive. Né? Exatamente. De como que essas unidades de conservação estão sendo vistas e muitas vezes colocadas como algo que fracassou. Né? Acho que o senhor até tem ouvido isso. Né? E acho que a luta de vocês é mostrar justamente o contrário, né? Que não, né? Não fracassou, nós estamos aqui, nós fazemos isso, nós vivemos da floresta, na floresta e da floresta, né? E o que nós precisamos, e o que nós estamos fazendo aqui na Casumbá, é fazer esse eco ser ouvido por alguém, sim, entendeu? Sim. Mas é um eco que as pessoas possam compreender, ou seja, é um grito de alguém que as instituições, o governo, as entidades, as instituições de ensino possa compreender esse eco. Porque alguém pode até estar gritando aí, mas ninguém está compreendendo, entendeu? Só que no momento em que nós tivermos uma comunidade
autêntica, preparada e disposta a fazer a gestão do negócio, nós vamos poder ter apoio, né, nesse desenvolvimento. Eu acredito muito nisso. Agora, isso tudo a comunidade tem que ser preparada para isso. Porque, na verdade, eu não quero culpar também o extrativista, não. Todo mundo que forma uma família, ele não pensa de formar uma família e viver na miséria. Eu não estou dizendo que o extrativista vive na miséria, mas o que acontece? Como as reservas extrativistas foram desenhadas, nós estamos perdendo duas coisas principais. O modo de vida das pessoas e ligada à cultura das pessoas, nós estamos perdendo. Isso é fato. Nós estamos perdendo. E a outra coisa importante que nós estamos perdendo é a floresta, né? Os potenciais que tem a floresta. Porque o próprio extrativista está virando de costa para a floresta. Ou seja, enquanto antes ele vivia no meio da floresta, vivia da floresta, embora que a sua sustentabilidade fosse frágil, mas ele tinha aquele modo de vida e que a partir do modo de vida que ele tinha que ser melhorado, né? E ele brigava por aquilo. Hoje você não vê mais o extrativista brigando pelo modo de vida, porque ele não vê o potencial lá dentro. Ele vê o potencial depois dela derrubada. E foi isso que o Estado brasileiro nos ensinou, né? Eu sempre digo que nós ainda estamos muito atrasado e nós só vamos enxergar talvez quando a gente estiver perdido. E eu não quero que isso aconteça. Eu confesso que eu estou falando isso porque é o que eu estou prevendo pelo o desenrolar da carruagem, a corrida que nós estamos. As reservas extrativistas estão ao lado de projetos de assentamento que enriquece poucos, né? As reservas extrativistas estão aí ficando um pouco adormecidas, porque as lideranças e os movimentos esfraqueceram, né? Eu posso dizer isso, que eu faço parte de movimento desde 18 anos de idade, junto com Chico Mendes e outras lideranças. Mas eu vejo esse processo enfraquecendo. E eu conheço todas as reservas extrativistas do Acre e conheço a grande parte das reservas extrativistas da Amazônia. E eu vejo isso em todos os lugares. Hoje, graças a Deus, a reserva Casumbá, eu posso dizer que nós estamos num momento de revolução. Essa grande revolução graças aos parceiros. Graças aos parceiros. Especificamente para todos os alunos do nosso estado, do nosso Brasil, da Amazônia, em especial do estado do Acre, né, que estão aí fazendo o ensino médio, que estão fazendo faculdade, que vocês possam ter conhecimento de todo o nosso estado, em especial as reservas extrativistas, que são as áreas que ficam um pouco isoladas, mas aonde mora muitas famílias, aonde nós podemos ter uma sustentabilidade não só local, não só do ambiente, mas para a cidade também, que vocês possam fazer essa ligação do homem da cidade com o homem do campo, com o homem com os extrativistas, que vocês possam ter o conhecimento do grande potencial e da grande importância que tem uma floresta em pé. Mas isso eu peço e faço esse desafio para vocês, até para vocês conhecer, e que peçam para os professores de vocês que possam dar essa oportunidade para vocês conhecer, porque nós não podemos falar de algo que nós não conhecemos. Então, que vocês possam conhecer e que vocês possam tirar conclusões, não possam tirar conclusões precipitadas dentro do ensinamento que vocês estão tendo, da formação que vocês estão tendo, para que num futuro breve vocês vão ser protagonistas também de toda a riqueza que nós temos no nosso estado. E que a gente não se depare depois com uma situação que a gente não pode mais resolver. Ou seja, que antes do pior acontecer, a gente possa também ajudar
tanto a cuidar dessas famílias que estão aqui, porque a gente cuidando dessas famílias que estão aqui, a gente possa cuidar dessa floresta e nós possa ter um ambiente saudável para você, para os seus filhos, para os seus netos e para os outros que há de vir, né? E muito obrigado e espero encontrar outros grupos, como eu estou encontrando hoje aqui na Reserva Casumbá um grupo, eu espero encontrar outros e outros grupos interessados em conhecer essa biodiversidade que nós temos bem próximo de vocês. É aqui do lado, do ladinho. Nós temos a Reserva Extrativista Casumbá Iracema, nós temos a Reserva Extrativista Chico Mendes, nós temos a Riozinho Liberdade, nós temos a Alto Juruá, nós temos a Alto Tarouacá e nós temos as florestas nacionais, que temos a Floresta Nacional do Macauã em São Francisco, nós temos a Floresta Nacional de Santa Rosa, nós temos o Parque do Chandles, nós temos o Parque da Serra do Divisor, tem as terras indígenas que são muitas e que nós temos que valorizar também, olhar para esses povos, os povos indígenas, os povos extrativistas estão sempre unidos e misturados e às vezes, muitas vezes nós fazemos diferença com esses povos e eles são iguais a cada um de nós e tem muitos conhecimentos que pode ensinar a cada um de vocês e é rico esses conhecimentos. Estudar também com esse povo, conhecer a vida desse povo é muito importante para vocês. Muito obrigado, Deus abençoe e se formem jovens protagonistas do bem social.